Várias vidas, um propósito. Toda história tem um motivo. Várias vidas, um propósito. O seu caminho faz sentido. Vem contar, vem ouvir, tem um porquê de estar aqui. Várias vidas, um propósito. Sua voz nasceu pra existir. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no Roxo Ferro e Fogo, na Praia da Bica, né? Queremos agradecer a oportunidade aí de poder usar esse espaço maravilhoso aqui. O nosso amigo Wagner Tavares, Patrocinador oficial, né? patrocinador, uma das pessoas que está ajudando aí a levantar esse canal aí maravilhoso aí. E o programa de hoje é Várias Vidas, um Propósito. Estamos aqui com o Lito. E o que te fez chegar até aqui, meu amigo? Meu Deus! Primeiramente, quero agradecer o convite, Tamo junto aqui. poder compartilhar um pouco da Uma nossa honra. história, da nossa vida, do que nos levou até aqui, né? O que nos levou até aqui? Problemas, né? Muitas vezes a gente só ri do problema quando a gente sai do problema e vê que aquele problema foi justamente o que te fez te levar até aqui. Então, hoje eu tenho uma carreira empreendedora e foram os percalços da vida, as decepções da vida que me fizeram assim, ó, cara, cria o teu próprio negócio, cria a tua própria rota. Eu trabalhei muito tempo na música, então muitas decepções, principalmente de resultado, né, foram me levando a lugares diferentes. Que quanto maior a sua expectativa, a sua perspectiva, né, Sim, maior vão ser os seus desafios. verdade. Né? Eu gostaria de falar sobre um pouco do que me levou até aqui, do meu propósito. Quando tudo começou? Onde Tem tudo quantos anos? começou. Tenho 44 anos, até quando eu vou falar a idade, eu falo assim, nossa, quanto tempo já passou. E lá no início, atrás, meu pai me estimulou a vender pipa, cerol, Empreender desde criança. rabiola. Então, Maneiro, cara. muito provavelmente, meu pai, toda hora eu pedia, né? Meu pai não cabia, é aquele primeiro problema. Irmão, eu vou dar esse cara para vender, que toda hora é uma pipa, né? Mas foi uma experiência muito top, né? Meu pai foi lá com Madureira, e meu pai foi lá, a gente comprou algumas pipas, linha também, eu vendia linha, vendia um dezinho, lembra o dezinho? Vendia o dezinho. E foi uma experiência muito top, porque assim, nessa minha infância não faltava pipa para mim, eu sempre tinha pipa. E meus amigos eram os meus amigos que compravam pipa, então foi ali já começava a despertar essa veia empreendedora, que era resolver aquilo que eu queria ter. Então como eu vendia pipa e gostaria como eu queria ter pipa sempre, linha, e meu pai muitas vezes não tinha grana para fazer, ele falou assim, vou deixar esse negócio contigo, que aí dali mesmo você faz o dinheiro. E foi muito bom, porque apesar de ser um negócio sazonal, né, era só mais de férias, mas era garantido que eu não ficava sem pipa, sem linha, e foi muito top, foi uma experiência muito top. E logo depois ali foi uma febre do açaí, eu lembro que tinha tinha uns 12 anos ali, e meu pai novamente me incentivou ali, comprou um kitzinho de açaí, granola, aqueles rudimentos ali. Sim, sim. E eu também fiz esse empreendedorismo. Meu pai sempre ajudando ali na contabilidade, né? Sempre meu pai, meu pai dava aquele pontapé inicial, ele falou assim, não vou mais botar dinheiro nesse negócio. Eita, tá certo. Esse dinheiro aqui que você logo, né? ou vai aumentar ou você vai viver desse próprio dinheiro aí. Ou acabar, né? Mas graças a Deus, sempre aqueles objetivos ali que eu tinha, na verdade, eu tinha um objetivo, era de poder continuar tendo e para eu poder usufruir. Meu objetivo era mesmo manter, não tinha perspectiva de crescer, né? Correto. Mas sempre foi ali sanado os meus objetivos, né? E é muito curioso que já na fase adulta, quando surgiu ali meu filho João Vitor, aí estava eu e minha esposa, eu trabalhava como Quase da idade aí, já falou tudo de aí bolsa. já aumentou um pouco, né?
Aí já foi em 2015, 2013. 2013. Foi um episódio muito legal, aí já um corte. Que a gente queria aumentar um pouco nossa renda e tal, e todo a maioria dos empreendedores. Isso é o quê? CLT ou empreendedor? Eu estava trabalhando com CLT, não iria bater as contas direito. CLT e tocando à noite, correto? Isso, tocando à noite. E aí, Só para localizar a galera aí. Nesse caminho da conversão, a gente, botar um outro negócio aí na frente, eu resolvi empreender com pizza. Eu acredito que a maioria das pessoas que querem empreender, escolhem o caminho da comida, né? Sim. Que a gente tem na cabeça que é um caminho mais fácil, mas não é. Todo mundo vende que é 100% comida, de lucro, né? Todo mundo acredita que é o caminho mais propício, porque todo mundo come, isso é uma evidência. E fui eu empreender, comprei ali um forno de pizza, comprei um monte de coisa e vamos colocar a feira. Cara, esse episódio é muito engraçado, já começo a rir, porque eu não sabia nem como ligar o forno, irmão. Mentira! Mas olha aquele testezinho em casa. O forno foi com adesivo colado. Eu acendi o forno com aquele adesivo colado. O vizinho da barra, cara, foi assim, trocar o carro, trocar a roda do carro com o carro andando literalmente. Não tem como. Mas foi uma experiência muito top. Inclusive, hoje eu sei fazer banner, criar arte, criar site. Por esse problema aí, um abraço. Por esses problemas, porque por eu precisar desse trabalho de propaganda, muita gente deixou na mão que a gente falou, deixa que eu faço, vou aprendendo. E o período ali da feira que eu fiz, né, foi muito tempo de feira, foi abrindo muitos lugares para fazer diversas feiras em vários lugares. Tinha uma carretinha. Cara, a gente tinha folga, acho que era terça-feira, que o resto dos dias era feira em cima de feira. Minha criança, o João era pequeno, tinha uns 3 meses, eu sempre tinha que levar ele, então era um problema, era uma aventura que trouxe a gente uma maturidade de empreender. E aí depois a gente estava gastando muito com muitas feiras, né? E a gente, criança pequena, não tinha suporte, a gente resolveu fazer em casa delivery. Um outro problema maravilhoso foi fazer muita propaganda, ter muito cliente e não conseguir atender. Foi uma das bateções de cabeça que a gente teve. Cara, mas maravilhoso também. Assim, muito cliente, a gente, caramba, mas como é que é? Eu atendia, minha esposa produzia, e aí tinha na época não existia aplicativo, né, como tem essa facilidade hoje. Então foi uns problemas que geraram casca na gente, né? E assim, a gente, cada vez mais que a gente vai tendo resultado, a gente vai alinhando, vai adaptando um negócio, alguns negócios não faz sentido, sai da frente, a gente amplia para outro. Então sempre essa veia empreendedora buscando trazer solução para outras pessoas, que venha trazer mais resultado para a gente e poder alcançar mais pessoas. Também teve um episódio de a gente abrir, e aí foi um pouco anteceder a pandemia, a gente abriu um restaurante, veio a pandemia, a gente não desistiu mesmo pelo cenário, mas se viu obrigatório porque a lei ali estava batendo na cabeça que não podia abrir de forma alguma. A gente teve que fechar, uma experiência muito ruim ali para diversos empreendedores, comerciantes. Ali a gente já migrou para fazer outras atividades no digital, também já tinha essa veia empreendedorismo ali no digital. E hoje, cara, a gente trabalha já ajudando esses empresários a ter uma estrutura tanto jurídica como financeira e como tributária, porque eu passei por muitas dores, que o empresário tem essa carreira solitária, né? Sim. A gente almeja chegar a muita coisa, muita gente não entende esses objetivos, na fase que você está querendo conquistar é chamado de maluco, mas quando você conquista, você quer fazer tudo sozinho, porque no meio do caminho ninguém pegou as pontas, né? Sim. Então hoje a gente eu atuo particularmente
ajudando a esse empresário, né, tirar esses barulhos tributários, esses barulhos jurídicos de processo trabalhista, então que me levaram até aqui hoje. Então fiz um overview aí. Hoje eu tenho um grupo, né, não é um lito que faz exatamente isso, existe um time por trás, né, e tanto na parte tributária, administrativa, como parte jurídica, traz esse lastro financeiro para o empresário, né? E além da nosso corre, da nossa veia social, a gente está sempre envolvido ali, conectando as pessoas, né, ajudando. porque assim, juridicamente, falando de parte contábil, o empresário que ele ajuda, tem um viés social, ele está ali diminuindo os seus impostos, isso aí a própria a lei promove com que ele faça isso, então a gente sempre une o útil ao agradável e aquilo que é a nossa essência, né? A essência de ajudar pessoas, né? Tanto ali a ponta do necessitado como aquele que promove recursos à sociedade. Então, na verdade, não o presidente, não é as políticas públicas que ajudam as pessoas. A política pública ele organiza. Ele organiza. Mas o empreendedor, o empresário ali é o que faz, injeta, né, a remuneração. Então, deu um overview aí. Sim. Espero que tenha respondido, apesar de falar muito, né? Não, a ideia é essa mesmo. À vontade. Aí, nessa questão aí que você falou de muita gente se deixar na mão, você começou a desenvolver essa área aí, que foi do marketing digital em si, né? Questão de produção de banner, de site, que tu também faz também essa parte, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente aí. Eu vi todo problema, se vende, toda vez que a gente vem se ver envolvido com alguma causa, é porque, obviamente, a gente sofreu, né, uma situação. Então, lá no início, eu paguei muita gente para fazer minhas artes, propaganda e tal, e fiquei na mão, tomei volta mesmo, até de amigo. Então, eu comecei a aprender isso. E com esse desejo de crescer, atender mais gente, conseguir falar de maneira mais técnica, então me vi com a necessidade de me aperfeiçoar. E vim fazendo treinamentos de venda, treinamentos de marketing digital. Fez método de quê? Fiz método de quê? Método CIS. Mentira! Um monte. Já foi com essa galera toda. Que assim, Massal, exatamente, Massal, Paulo Vieira. O Everton. Esqueci o nome dele. Everton Carneiro, não. É Caio Carneiro. Caio Carneiro. Já fez também? Isso, Caio Carneiro foi. E aquele Fortão? Raiz. O Wendel Carvalho. Cara, o Wendel Carvalho eu aprendi de espectador. Nunca passei mesmo por um treinamento dele mesmo. O Octagon tem. O Octagon Mas eu passei. Aquele que pastor, esqueci o nome dele. Thiago Brunet. Fez alguma coisa com ele? Thiago Brunet, excelente. Excelente. Inclusive, eu tenho um chegado que é gestor de tráfego dele. Maneiro, cara. De vez em quando um abraço aí. Brunão, que é Bruno também. Lá de Alphaville, às vezes a gente tá lá e ele dá uma guarida lá pra gente. E aí é o seguinte, nessa caminhada, eu me vi tendo que me aperfeiçoar porque eu queria mais resultado, mas resultado tem que ter conhecimento. A palavra de Deus diz, né? O povo perece por falta de conhecimento e muitas vezes as pessoas rejeitam ter conhecimento. Então, sentar na cadeira do aluno, para um empresário é um pouco difícil ouvir isso. Ele precisa sentar, parar para ouvir. Mas se raro, mas se eu parar para sentar, eu vou perder. Não, pelo contrário. É investimento. Vai deixar de perder muito, né? Então, sentei para aprender. E, cara, o fato de eu saber fazer um site, saber fazer um tráfego pago, não significa que eu não vou pagar para fazerem para mim. Pelo contrário, eu vou saber pagar bem, se o trabalho é bom. Não, eu sei que dá para fazer isso aí. Avaliar. Dá um pouquinho mais de gás aí. Isso aí você vai pressão, tá enganado. E, cara, é muito bom você conhecer daquilo que você precisa fazer. Não por
porque você vai se tornar um soberbo e querer, eu sei fazer tudo. Não, isso é uma loucura, né? Hoje eu contrato, hoje mesmo estava em reunião, eu entendo um pouquinho, né? Inteligência artificial, mas é melhor contratar. Estava em reunião hoje mesmo, para melhorar a minha performance. Por mais que a gente acredite, meu trabalho traz ali por indicação, eu já tenho uma ferramenta que traga, cara, não se engane, sempre tem alguém Voando, né, cara? voando mais que você. Especialistas, né? São especialistas. A tua fome vai depender da mesa que você está sentado. Eu sempre falo isso. Se tua fome é real, quero ser um milionário. Só vai querer ser um bilionário se tu estiver cercado de bilionário. Para mim tá bom, para você tá bom, já é egoísmo. O cara que hoje fala assim, cara, minha vida, e eu bato muito sobre isso. O cara fala, cara, eu não preciso de muito. Cara, se não precisa de muito, trabalha um pouquinho mais para ajudar o teu vizinho. Trabalha um pouquinho mais para ajudar alguém de perto. Se para você já tá bom, trabalha um pouquinho mais, produz um pouquinho mais para ajudar as pessoas. Né? Se você acha que a sua vida hoje com 20 mil, faz 30. Vive com 20, dá 10 para o vizinho, distribui aí. E você sempre pode fazer um pouquinho mais. Então, sempre passa provocação. E o empresário, ele tem esse viés, ele tem já tem essa veia de ajudar as pessoas, Sim. né? Ele sempre está ali focado ali, eu quero ter um trailer, mas eu queria ter 2. E é bom. E muitas vezes a gente recebe um atijolado na cabeça, né? Que faz com que a gente fique naquele lugar de conforto, mas precisa ter pessoas para provocar ele, igual você está de parabéns aí fazendo esse projeto, né? Obrigado. E lembrar que a gente não está fazendo isso por negócio, não é negócio por negócio, é negócio com um propósito. E quando o propósito é maior do que a gente, né? Não é sobre o meu tempo de vida, o meu propósito não pode ser até os meus 120 anos que eu vou passar aqui. Meu propósito tem que ser, cara, eu não morri e o negócio continuou, como a gente fala aqui de um Arthur Sendas. Cara, o Arthur Sendas já morreu, mas o propósito dele ainda está gerando vidas. Sim. Famílias estão sendo alimentadas por isso, né? É como um empreendedor, ele tem que ter uma visão como se ele fosse... É um legado, né? O cara deixa. Exatamente. Né? Como ele, não é como ele fosse beber a água do rio, como se ele fosse uma fonte. E ele vai nutrir outros rios. E esses rios vão alimentar uma árvore, vai desaguar na praia, mas a praia vai ser útil para outras pessoas. Então, é sempre uma visão além do nosso alcance. A gente faz, mas não sabe sempre coletivo, o resultado que isso vai gerar. É isso aí. Né? Acredito muito Às nisso. vezes você vai levar uma cesta básica ali para uma família, mas esse cara que foi alimentado pela cesta básica vai se tornar um cara grande, né, que a gente nem imagina isso, sem imaginar. Né? A gente só precisa fazer. Sim, e o Papai do Céu ele vai abençoar cada um. Deus é muito pró Deus isso, é né? bom e ele não fica devendo nada a ninguém. É isso que você tem em mente. Senhor, eu fiz, mas, meu irmão, ele vai te pagar, ele está te pagando, e você vai ficar sabendo disso. E como é que foi trazer? A tua esposa sempre foi empreendedora? Ou você teve que trazer vou colocar tipo, botar essa vacina nela? Então, irmão, a minha esposa, ela é oriunda de família portuguesa, né, na parte alimentícia ali. Então, dentro da família dela, nessa parte, sempre foi empreendedora, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe, tem esse viés empreendedor. Porém, ela encaminhou para a veia de educação, né, para a parte de buscar ali uma segurança financeira, ela é funcionária pública, e eu trouxe esse lado, e foi um casamento muito perfeito, porque eu sou o cara que voa e ela é uma pessoa que traz ela para o chão. Então eu sou um cara que eu tenho 1000 ideias e ela fala assim, mas vamos começar com essa daqui. Show. Então um casamento muito perfeito. Eu me sinto privilegiado, não são todos os casais que são assim, né? Por isso, eu sempre falo que os problemas me trouxeram até aqui, os problemas levam a gente a empreender. Por esse conflito emocional, você não me entende, você não me ouve, foi nos caminhando para a gente fazer treinamento de casais, treinamento treinamento emocional,
né? Separar, irmão, isso aqui é emoção, isso aqui é espiritual, né? Importante. Isso aqui potencializa o espiritual, a emoção potencializa o teu espiritual, se tiver abalado, o emocional nunca vai corrigir. Então, a gente aprendeu a separar para juntar, que muitas vezes a gente fala, bota a culpa no inimigo, né? Sim, Algumas coisas que é mais precisam fácil, ser. né? Se eu acordo de manhã, irmão, tô colado aqui, não consigo, irmão. Às vezes é alimentação, às vezes é má qualidade de sono. O Leozão agora tá com criança pequena, não sei como é que é em casa, eu tenho também beira a mesma idade. Então, às vezes, porra, quer acordar cedo de manhã, irmão, a noite foi terrível. Pô, não é o inimigo que está atrasando, não, é o sono mesmo. Sono. É o descanso, Natural, precisa natural, descansar. Então tem coisa, pô, o trabalho, o resultado não está indo, meu. Como está a qualidade do sono? Nesse momento não é inimigo, é sono mesmo. Irmão. Então a gente começa a ter maturidade para também entender o que é físico, o que é emocional, o que é espiritual. E aí necessitou que aí um cara amanhece, e a gente quando está ruim do sono fica mal-humorado, né? E aí o mau humor do sono não pode levar atrito para o casal. Então muitas vezes a gente a nossa batição de boca era, cara, sobre cansaço físico, era só, irmão, hoje tu não está bem, tá? Entendi. A conversa começa a ser mais inteligente, mais sóbria, mais produtiva, porque ó, hoje você está cansada, ciclo menstrual de mulher, tem aquele pico lá emocional, a gente já começa a entender. Foi isso fruto de curso de inteligência emocional, que obviamente a gente, se não tivesse esse tipo de conhecimento, esse tipo de maturidade, ficava exigindo um resultado que não vai chegar, irmão. Ninguém faz 1 milhão, né, e é um número só simbólico, da noite para o dia. Vão existir, primeiro se torna um homem de 1 milhão, depois esse 1 milhão passa assim para você e é qualquer espera. Não adianta a gente começar a querer falar assim, eu queria só 5 mil, mas se torne um homem de 5 mil. Então, mas eu queria um pouquinho mais, 10, se torne um homem de 10 mil, que essas coisas. E a gente vê que é só entre nós mesmos, né? Ter uma mentalidade ali, porque quando a palavra do Senhor diz pedis e pedires mais mal porque pediu para o seu próprio deleite, é justamente não fazer uma análise, né? Você está pedindo o que você quer, mas o que você pode fazer, se você fizer, você vai ver que você já tem esse resultado. Então, nunca o Senhor dá para a gente não. Ele fala assim, ó, reflete, você já tem, né? Reflete, é só tirar uns obstáculos da sua frente, você vai alcançar. Inclusive, seu podcast. Às vezes a gente está querendo assim, cara, Senhor, me faz que eu vou ajudar um monte de pessoas. Cara, quantas pessoas você está ajudando hoje? Isso aí, pô, E esse resultado vão fazer. Porque o Senhor é o Deus da semente. Né? Se ele te dá a semente, você não plantar, a semente vai morrer. E se você plantar, a semente precisa morrer para a semente começar a crescer e existe um processo. Né? E eu louvo a Deus, irmão, porque muitas vezes eu já questionei a Deus por não ter o sucesso das minhas expectativas. E ele foi trazendo essa sobriedade. Né? Quando eu falo isso, é porque eu já fui apertado sobre isso. Não, ajusta aquilo que você pode fazer, que Deus é o Deus do impossível, e o homem faz aquilo que é possível. Se o homem não fizer aquilo que é possível, a ação de Deus do impossível não está na hora de Deus agir, irmão. Está na hora de você fazer o que é possível. Irmão, não estou aguentando, Deus. Eu tenho até uma máxima em cima disso. Eu falo assim, eu faço, qualquer idiota faz. O impossível está na alçada de Deus. E o difícil é o nosso. O difícil é para irmão, o impossível, fica tranquilo que ele vai fazer. Não, mas, irmão, eu não estou conseguindo. Faz o que você. E Deus é bom, porque ele sabe o que tu pode fazer. Aí o Cortella fala o quê? Faz o possível melhor. A melhor condição que você está na condição X, faz o melhor nessa condição. E se ela melhorar, você vai melhorar também. E aquele risinho, né? Aí tu pergunta a Deus, você está fazendo o teu melhor? Aí aquele risinho, não. Deus sabe, irmão. Deus conhece. Se fosse olhar pra gente ia montar um podcast? Não ia. Não, semana que vem. Veio possível melhor. Na condição que tu tá, tu bom. Vai fazer? Aí você faz, você vai ver o resultado. Porque, cara, existe. O Senhor me mostrou e eu vou usar esse termo, né? Uma máxima top, né? Que
a vontade do Senhor está sendo realizada todos os dias. A gente só precisa entrar lá na vontade do Senhor e sacar. Pô, não, é assim, pô, seja feita a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus, todo dia ele está fazendo a vontade dele. A gente precisa se encaixar nele. Se alinhar. Entrou ali, opa, eu não sabia que era tão rápido. É só entrar no flow. Parar de a gente fazer pedidos aleatórios. Né? Canais aleatórios. Eu quero isso, mas tem uma coisa que Deus quer, que faz sentido pra gente. Você só se alinha, vai lá e... Depois que a gente aprende isso, fica só ali no flow. Fica mais fácil, né? Aproveitando isso, vamos falar de dinheiro? Falar de dinheiro? Eu já vou fazer uma pergunta sobre isso. Você se acha um homem de quantos filhos? Cara, eu me acho um cara de milhão. De milhão? Já bateu 1 milhão? Eu não bati 1 milhão. Mas tipo assim, de crédito, banco, já chegou a que nível? O que é um cara de 1 milhão? Ele resolve um problema que saca 1 milhão. Se o meu 1 milhão, vamos dividir 1 milhão por 10 pessoas. Vão dar 100 mil, para cada pessoa vai dar 1 milhão. Se eu consigo resolver um problema de 100 mil, eu sou um cara de 1 milhão. Só preciso resolver um problema que valha 100 mil para 10 pessoas. Eu sou um cara de 1 milhão. Hoje, no mercado tributário, eu trazendo um recurso, uma solução de 100 mil de recuperação, vamos falar de recuperação de crédito, um dinheiro que esse empresário não sabia. E aí eu trago para ele essa solução de 100 mil e sou beneficiado com 10% disso. Olha lá, eu trago 100 mil para ele e ele me paga 10. Então, eu sou um cara que eu trago essa perspectiva para ele. Nessa conta que eu faço, eu preciso ajudar 100 pessoas para ter esse resultado. Sim. Entendeu? Então, é justamente essa matemática. E essa matemática precisa ser consciente, né? Não é aleatória. Eu sou um cara... eu acho que a gente é nessa, né? Quanto que eu valho? Eu valho 10 milhões, não tem dinheiro que paga. E quando chega na mesa de cirurgia, você hoje, se pedir 1 milhão, você morre ou você paga essa conta? Então, esse é um nível de sobriedade que a gente precisa saber. Cara, se chegar nesse lugar, e aí é maturidade, não adianta ficar bicando e falando, não, eu valho isso, eu valho... Você consegue resolver esse problema? Você falaria para alguém que tem essa solução, e essa solução realmente seria resolvida, né? Não adianta, não, eu faço 1 milhão de quentinha aqui, vendo R$1, mas você consegue fazer? Quanto tempo você... Não faria. Então, é sobre essa consciência. E eu hoje me meço, sou um homem de milhão. Eu conheço gente de bilhão. Né? Já sentei na mesa e disse, mas não ouso falar, aumentar essa barra, até porque eu não bati, não saquei. O unicórnio é difícil. Não saquei esse 1 milhão e é o primeiro. Só para poucos. Esse primeiro 1 milhão é quando entra na tua mente. Quando você viu, enxergou, questão física, os problemas, uns ajustes lá de número, e tá perto disso aí, a gente vai chegar lá. Show de bola. E, fala aí teu arroba da tua mulher. Cara, é facinho chegar no meu Instagram, segue o Leão. @segue o Leão. Você segue lá no Instagram, o Instagram é fácil lá, já desencadeia lá para as outras redes sociais. Eu até preciso ativar novamente o YouTube, que aí tudo é bom demais, né? Mas já é o suficiente lá. Como é que é? Tati Galiete? Tati Galiete. Galiete, só letra aí. Tati, T-A, Tatiana é mole, né? Galiete é G-A-L-I-E-L-L-I-E-T-T. Tati vende doces maravilhosos. Já sou cliente, posso falar. O banoffee dela é fora da curva, bolo de chocolate com morango. E não pode esquecer dos movimentos sociais que a gente está aí. Se tem algum problema, se tem algum sonho, pode procurar a gente. Aí, se a gente não conseguir resolver, a gente conecta alguém que vai poder te ajudar. A gente tem sempre esse papo de nossa essência. Esse nosso programa é o 000, não é nem o piloto, porque a gente está testando tudo. Suporte, microfone, o lugar, o ambiente, né? Está sendo tudo testado. Estou sendo aqui de bate-pronto, mas como é parceiro, ele sempre abraça a causa mesmo, não tem problema, vai embora. E a gente está aí para isso. Por isso que o nosso programa é isso aí, várias vidas, um propósito. A intenção é porque a gente encontra vários problemas na vida. Agora, como a gente soluciona é o que faz o diferencial.
Porque tem gente que chega no problema e trava. Aí vem a depressão, vem a síndrome do pânico, desencadeia várias emoções, né? E é isso que a gente quer destravar as pessoas, dessa forma, contando as nossas histórias, mostrando soluções que às vezes está na nossa cara e a gente fica se prendendo ao problema, achando que o problema é maior do que a solução que já está feita. Basta só você meter a mão e finalizar. Por isso é isso aí, ó. Várias vidas, um propósito e o que te fez chegar até aqui. Você que está até aqui com a gente, segue, comenta, compartilha, divulga aí, finge que é fofoca, espalha para geral e a gente só tem que te agradecer, tá bom? Obrigado aí, continua no nosso próximo episódio. Várias vidas, um propósito. Toda história tem um motivo. Várias vidas, um propósito. O seu caminho faz sentido. Vem contar, vem ouvir, tem um porquê de estar aqui. Várias vidas, um propósito. Sua voz nasceu pra existir.